Revelações aterrorizantes, 7 causos amaldiçoados do interior que ninguém te contou. A casa velha de Lúcia rangia como o lamento de almas perdidas a cada passo. O sussurro do vento entrava pelas frestas, carregando ecos de histórias obscuras que envolviam as paredes em sombras. Assim que ela e Ana se mudaram, a atmosfera mágica da infância começou a se corromper em um pesadelo vibrante. Noites tranquilas agora eram quebradas por estrondos, como se algo lá embaixo estivesse insistindo para ser libertado. Os olhos de Ana, com o brilho inocente, começaram a se apagarem sob o peso de visões aterrorizantes, onde uma figura sombria a chamava pelo nome em um tom macabro. Nos corredores da escola, Lúcia tentava ignorar as conversas entre os alunos. A sombra. Ela está de volta, diziam entre risadinhas nervosas. Lúcia sorriu, mas seu estômago se revirava. Aquela figura que eles mencionavam parecia uma ilusão, uma invenção dos pequenos. Mas, e se não fosse? Um arrepio percorreu sua coluna. Objetos começaram a desaparecer em casa. O diário da avó que havia guardado com tanto carinho, um brinquedo favorito de Ana. O pânico crescia como uma onda, e com ele a sensação de que algo maligno pairava sobre elas. Uma noite, enquanto procurava uma caixa no porão empoeirado, Lúcia tropeçou em algo mais do que apenas sujeira. Um diário antigo, com a capa desgastada, se revelou nas sombras. O coração dela acelerou ao abri-lo, revelando páginas amareladas por um passado sombrio. Cada palavra pulsava com os pecados da família. As maldições que assombravam sua linhagem estavam expostas em letras trêmulas. O pânico explodiu em seu peito ao ler sobre pragas e os sussurros que escolhiam um novo corpo a cada geração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As vozes em sua cabeça estavam ficando mais altas. Você não pode ignorar o que você descobriu, um eco de seu próprio medo. A atmosfera pesada da casa agora era uma prisão. Na escola, seus colegas professores olhavam para ela com um misto de pena e desconforto, como se soubessem mais do que falavam. O medo se transformou em desespero e a única pessoa em quem Lúcia podia confiar parecia estar perdendo a sanidade. Ana começou a falar com a sombra e relatar risadas macabras. Seu olhar, antes brilhante, agora era ofuscado e distante. Em uma noite aterrorizante, enquanto os ecos das risadas ressoavam pela casa, Lúcia percebeu: a maior ameaça não era a casa, mas quem estava sob seu teto. O que realmente aguardava nas sombras da alma de sua filha? Com a respiração acelerada, ela se preparou para confrontar a verdade. E se a única maneira de quebrar a maldição estivesse em sacrificar tudo o que mais amava? Antes que pudesse pensar, os sussurros se tornaram gritos, e ela sentiu que a escuridão estava prestes a engoli-las. Quem eram os verdadeiros inimigos que estavam disfarçados de amigos? A casa parecia viver. As paredes pulsavam como se respirassem, cada rangido um gemido de dor. Lúcia não conseguia mais ignorar os gritos que ecoavam em sua mente. Ana, o nome da filha, escapava por entre seus lábios como um lamento. A cada dia que passava, seu coração se tornava mais pesado, enquanto a figura nos pesadelos de Ana se tornava mais real. Não era só a bruxaria da linhagem, mas uma malignidade que definhava tudo em seu caminho. Naquela noite, Lúcia decidiu que precisava entender o que estava acontecendo com Ana. Com um medo incontrolável, ela se dirigiu ao quarto da filha. A porta rangeu, e o cheiro de bolor e madeira velha invadiu suas narinas. Ana estava deitada com um olhar distante, como se estivesse presa em um transe. Mas o que mais a alarmou foram suas mãos. Ela segurava um boneco de pano, que antes pertencera à avó, o mesmo que havia desaparecido um dia antes. Ana! Lúcia chamou, mas a menina não reagiu. Ela apenas olhava para um canto escuro, onde a luz mal penetrava. O silêncio estava denso, quase palpável, e assim que Lúcia se aproximou, um arrepio passou por sua pele. O que você está vendo, querida? Ana virou a cabeça lentamente, seus olhos grandes cheios de um terror indescritível. Ela está aqui, mãe. Ela quer que eu vá com ela. A voz tremia, perdendo a inocência a cada sílaba. O mundo à volta de Lúcia desabou com aquelas palavras. Quem está aqui? Questionou, mas já sabia a resposta. A sombra. O que quer que fosse, estava se alimentando da alma da filha. E em seus olhos, Lúcia viu um lampejo de algo que não era mais sua Ana.
Era como se a garotinha tivesse se tornado um reducionismo de sua essência, deixado para trás em algum lugar escuro. Desesperada, Lúcia começou a revirar o quarto, buscando alguma pista, qualquer coisa que pudesse ajudar a recuperar a filha. Embaixo da cama, encontrou um pequeno pedaço de papel. Era uma mensagem, escrita em uma caligrafia semelhante à da avó: a luz que você busca está na escuridão que teme. Sacrifique o que é mais precioso e você romperá as correntes. O estômago de Lúcia se revirou. Sacrificá-la? Como poderia pensar em algo assim? Mas a voz de Ana ecoava em sua mente. Ela quer que eu vá. O tempo estava se esgotando e a escolha pesada pesava sobre ela. De repente, o quarto ficou frio, como se a temperatura tivesse caído rapidamente. Lúcia ouviu um sussurro atrás de si, o mesmo que a atormentava desde que entraram naquela casa. Liberte-a. Uma sombra se materializou no canto, a figura distorcida e aterradora da mulher que parecia ter saído diretamente das páginas do diário. A visão a fez recuar. O que você quer de mim? Gritou a voz ecoando no vazio da casa. Mas antes que a aparição pudesse responder, a luz piscou violentamente e apagou-se, deixando-as mergulhadas em escuridão total. O pânico a inundou. Seria isso o fim? O que a figura realmente queria dela? E Ana? Com as mãos tremendo, Lúcia procurava na escuridão. A única coisa em que se firmava era a certeza de que a luta estava apenas começando. Lúcia não tinha certeza de que ainda poderia salvar Ana, e seu coração batia com a urgência de uma decisão fatídica. Neste momento de tensão perfeita, um novo sussurro ecoou, mais forte que antes. Escolha agora. Como ela poderia escolher entre o amor e o horror? A casa parecia encerrar-as em uma teia de desespero. Quais seriam as consequências de sua decisão? E se, na verdade, a chave para libertá-las fosse algo mais profundo do que apenas um sacrifício? Neste abismo de incerteza, a pergunta pairava no ar. Até onde você iria para salvar quem ama? A escuridão era total, apenas pontuadas por murmúrios inaudíveis de poderes desconhecidos. O coração de Lúcia pulsava como se quisesse escapar de seu peito, bater na casa e exigir a liberdade que parecia cada vez mais distante. Ela estendeu a mão, tateando no vazio, na esperança de encontrar algo que a conectasse à realidade. Ana! Gritou com mais força, ignorando o terror que a envolvia. No fundo, queria acreditar que a filha ainda poderia ouvi-la, que ainda havia uma conexão entre elas. A resposta, no entanto, veio na forma de uma risada suave, quase infantil, mas recheada de um horror profundo. Você não pode me salvar, mãe. A voz de Ana se destacou na escuridão, misturada com o eco das paredes. Ela já está dentro de mim. Aquelas palavras eram como facas finas, cada sílaba cortava a esperança que restava em Lúcia. Ela mordeu os lábios, lutando com a urgência e a dor. Não, eu não vou deixar você. Os olhos dela se adaptaram lentamente à escuridão, e ela começou a vislumbrar formas. As sombras na parede se contorciam, formando rostos, figuras conhecidas se misturando em uma dança macabra. Eram os espíritos da linhagem, todos aqueles que haviam perdido sua essência na casa. Gente que Lúcia nunca conheceu, mas cujos lamentos pareciam fazer parte de sua própria história. Venha, venha conosco, uma voz sussurrou, marcante e sedutora. Lúcia se virou, mas não conseguiu identificar de onde vinha. Seria a avó? A sombra controladora que agora assombrava sua filha? A incerteza a fez andar para trás, os nervos à flor da pele. Eu não vou deixar vocês levarem Ana. Gritou novamente, mas no fundo sabia que a batalha não era apenas contra elas. No momento seguinte, um frio cortante a envolveu, e a sombra se solidificou na sua frente. Uma mulher pálida com rosto desfigurado e olhos que pareciam buracos negros fitava-a intensamente. Você tem que escolher, Lúcia. Uma vida por outra. Sacrifique o que ama ou perca tudo. Desesperada, Lúcia se lembrava da frase do bilhete. A luz que você busca está na escuridão que teme. O que poderia significar? O que estava além do sacrifício? Havia algo dentro dela que a chamava, uma pulsação na escuridão, algo que grunhia e esperneava como se quisesse ser libertado. Então, com uma coragem que não sabia que tinha, ela fechou os olhos e respirou fundo. Se você quer a minha filha, você terá que me enfrentar primeiro. A voz dela ecoou, mais forte do que ela esperava, atravessando a escuridão. O sussurro cessou de imediato. A presença da figura tão repugnante pareceu hesitar, como se o ar pesasse sobre ela. E então, Lúcia sentiu a presença de Ana se expandindo, uma ligação pulsante que desafiava a escuridão. Ana? Ela murmurou, sentindo que a filha ainda estava dentro daquelas paredes frias lutando. Eu estou aqui. Eu não vou te deixar ir. As sombras começaram a se contorcer e gritar, um dilúvio de vozes, cada uma mais agonizante que a anterior.
Lúcia abriu os olhos e avistou o boneco na mão de Ana, a única coisa que ainda parecia ter força. Precisa do boneco, de seu poder ancestral. Mas qual era o preço? Ela pensou de novo, para desvendar o que estava escondido nas profundezas da casa e de si mesma. O chão estremeceu, e tudo parecia estar prestes a se desmoronar. Lúcia precisaria descobrir, custe o que custar. Poderia a luz que buscava ser o caminho para sua salvação e o retorno da verdadeira Ana? Com o coração palpitando, girou para a figura aterradora. Eu aceitei o que vem pela frente. Não vou deixar você vencer. E com isso, a casa pareceu rosnar de raiva, a sombra pulsando com mais força. Lúcia estava prestes a descobrir que o verdadeiro terror estava apenas começando. O que mais a casa escondia? Que decepções e segredos aguardavam nas profundezas da linhagem? Naquele momento caótico, ela percebeu que o próximo passo poderia levar a consequências além de sua imaginação. O que ela realmente estaria disposta a enfrentar por sua filha? Lúcia sentiu o chão vibrar sob suas feetas, como se a casa inteira estivesse reagindo à sua determinação. A figura sombria hesitou, mas logo começou a se dividir em múltiplas formas, todas elas dançando ao redor dela. Cada uma representava um fragmento do que a casa havia devorado ao longo dos anos. Amores, vidas, esperanças. Uma sinfonia de gritos ecoava, preenchendo o espaço com uma angustiante melodia. Você não conhece o peso da escolha que tem à sua frente. A mulher pálida disse, a voz agora ressoando como um coro. Você acha que é forte o suficiente para enfrentar o que vem? O que vem? Lúcia questionou, desafiando a sombra. O que pode ser pior do que perder minha filha? As sombras riram, um som insuportável que a cercava, fazendo seu estômago revirar. Perder a si mesma é o que vem, Lúcia. Um caminho sem volta, onde cada passo a levará mais para fundo na escuridão. Ela tinha uma escolha a fazer, mas as palavras da mulher perturbavam sua mente. O que ela deixaria para trás se sacrificasse sua essência? Mesmo frente ao pânico, Lúcia respirou fundo, clamando por Ana através do caos. Você está comigo, minha filha. Eu não vou desistir. Nesse instante, o boneco na mão de Ana começou a brilhar em um tom azulado, e as sombras recuaram, como se fossem repelidas por uma luz invisível. O eco dos lamentos se tornava mais fraco, permitindo que Lúcia ouvisse de fato os sussurros aflitos de sua filha. Mãe, por favor, me encontre. Eu estou perdida. A visão de Ana ficou mais clara, uma figura familiares, ainda que assombrada, lutando contra a possessão que a envolvia. Inconscientemente, Lúcia deu um passo à frente, estendendo a mão. Vem, minha filha. Estou aqui. Mas a figura pálida bloqueou o caminho, as mãos estendidas como garras. Não se interpõe, Lúcia. Você vai se arrepender se tomar esse caminho. O que você sabe do que eu sinto? Retrucou. A dor de perder um filho é um terror que eu já experimentei. Eu preferiria viver essa dor 1000 vezes a ver Ana se perder. Os ecos de sua voz se fundiram ao lamento dos espíritos ao redor. A mulher sorriu, um sorriso maligno que fazia a verdadeira essência da casa entrar em erupção. Os rostos nas paredes engrossaram em dor, e o chão sob Lúcia tremeu mais forte. Então escolha seu destino, mas saiba, uma decisão pode trazer um sacrifício ainda mais profundo. De repente a atmosfera mudou. O frio cortante se intensificou e as paredes começaram a se fechar. Lúcia sentiu um pânico sufocante. Era como se toda a casa estivesse contra ela, um organismo vivo que exigia algo em troca por sua liberdade. Ela não poderia hesitar. O boneco, agora brilhando intensamente, era o único indício de que poderia haver uma saída. Ana, se você me ouvir, segure-se a isso. Vamos juntas. Com a convicção renovada, Lúcia atravessou a barreira de sombras que a cercava, ouvindo os gritos de desespero. Ela não sabia o que estava prestes a liberar, mas não tinha tempo a perder. Assim que as mãos dela finalmente tocaram o boneco, uma energia pulsante a percorreu, e tudo ao seu redor começou a desmoronar. Com a sensação de estar num túnel, Lúcia sentia o pânico crescendo, e sua visão se distorcia. Ela precisava agir rápido, quebrar as correntes. Gritou. E enquanto a transformação ocorria, um grito ensurdecedor irrompeu da casa. O que se escondia atrás da sombra acentuou sua presença, revelando que a escuridão não era apenas um reflexo, mas um adversário ancestral que exigiria um preço. Uma voz profunda a fez estremecer. Você não escapará da linhagem. O passado sempre volta e você aprenderá o verdadeiro significado da dor. Com essa afirmação ressoando na mente, Lúcia percebeu que não estava apenas lutando pela vida de Ana, estava prestes a enfrentar o legado sombrio de sua família. O que mais esta casa tinha a oferecer? O que ela teria de sacrificar para realmente livrar sua filha daquela maldição?
As respostas se aproximavam, mas o medo do desconhecido a mantinha cativa. E no coração da escuridão, uma nova ameaça se formava. Lúcia se viu sendo engolida pela escuridão. A frenética energia que a envolvia pulsava com força, como se a própria casa estivesse conectada a seu coração. Cada batimento enviava ondas de dor e desespero ao seu redor, como se os gritos que antes ecoavam agora fluíssem de dentro dela. A pressão aumentava, e ela sentiu que estava afundando em um abismo sem fim. As sombras dançantes se tornaram figuras conhecidas. Faces distorcidas de sua família, rostos de entes queridos que se foram relutantes, sussurrando verdades obscuras. Volte, Lúcia. Não vale a pena, imploravam em uníssono, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Não. Lúcia respondeu com raiva e dor. Eu tenho que salvar Ana. Mas a mulher pálida se aproximou, sussurros ameaçadores escapando de seus lábios. Você não sabe o que está fazendo. Cada escolha sua traz a maldição mais perto. Sua filha, ela já está perdida. Você a perderá também. A ideia de perder Ana novamente a fez estremecer. O pensamento a atravessou como um raio, e por um segundo surgiu uma dúvida. E se a mulher tivesse razão? E se, ao tentar salvar sua filha, ela estivesse apenas alimentando a fúria daquela força avassaladora? Ela cerrou os punhos, decidida. Eu não vou deixar que você controle a minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sou a mãe dela, e vou lutar até o fim. O boneco azul em sua mão pulsava intensamente, refletindo sua determinação renovada. Lúcia concentrou toda a sua energia na pequena figura, lembrando-se de todos os momentos felizes com Ana, dos abraços, risadas e do amor que sempre as unira. O poder emanado se intensificou, e naquele instante, ela sabia que não estava sozinha. Mas o que seria a cura também trazia consigo medo. O grito da casa crescia em um clamor ensurdecedor, como se estivesse prestes a ferver. A estrutura rangia, as paredes tremiam, e fissuras se abriam no chão, revelando um brilho vermelho e pulsante. O pulsar emana de algo muito profundo, como se a própria casa quisesse mostrar os segredos que haviam sido enterrados em sua fundação. Você quer salvar sua filha? A mulher pálida perguntou, seu sorriso agora mais largo, quase sarcástico. Então você terá que enfrentar o que realmente está escondido aqui. As sombras começaram a se condensar, formando uma imagem de uma porta antiga, coberta por uma névoa densa. Era aquela a passagem que Lúcia deveria atravessar? O coração dela batia forte, a pulsação ecoando dentro da casa. O medo tomava conta, mas a urgência pela vida de Ana superava tudo. A mulher gesticulou para a porta, seu olhar revelando uma mistura de deleite e advertência. Explore se tiver coragem, mas cuidado com o que encontrará, pois o verdadeiro horror da linhagem não é uma lenda, mas uma realidade. Cautelosamente, Lúcia se aproximou, sentindo a tensão aumentada em cada passo. Ao tocar a superfície da porta, uma vibração percorreu seu corpo, e ela soube que suas ações a levariam ao âmago da maldição da casa. Mas falhar não era uma opção. Com o último olhar para a escuridão repleta de rostos conhecidos, Lúcia empurrou a porta, o rangido ecoando como um grito de um espírito perdido. E enquanto ela atravessava o limiar, luzes ofuscantes e vozes estrondosas a rodearam, mergulhando-a em uma nova realidade, onde os ecos de sua linhagem a aguardavam. Assim. O que Lúcia estava prestes a descobrir não era apenas sobre a salvação de Ana, mas sobre sua própria história, uma descoberta que poderia mudar tudo. Mas uma pergunta a atormentava: estaria realmente pronta para o que estava por vir? Lúcia sentiu um frio cortante passar por seu corpo assim que atravessou a porta. A luz ofuscante se dissipou, dando lugar a um ambiente estranho e opressivo. Ela estava em um longo corredor, com paredes de pedra fria cobertas por um musgo espesso e fétido. O ar era denso, carregado de um cheiro mofado que quase a fez vomitar. Seus calcanhares ecoavam no chão, e cada passo parecia despertar ecos de algo que estava muito além de sua compreensão. No final do corredor, uma luz amarelada emanava de uma sala. Lúcia hesitou, mas a imagem do sorriso inocente de Ana a impulsionou a seguir em frente. Ao se aproximar, ela notou que a luz pulsava, quase como se estivesse viva. Era impossível ignorar o chamado daquela luz, mas uma sensação de perigo iminente a paralisou. Você chegou finalmente, uma voz sussurrou. Era a mulher pálida, agora ao lado dela, com um olhar que mais parecia uma mistura de triunfo e diversão. Você fez bem em vir, mas não pense que será fácil sair. Lúcia olhou para a mulher, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Onde está a Ana? O que você fez com ela? A raiva conferia uma nova força à sua voz. A sua filha, ela está mais próxima do que você imagina.
Mas saiba, Lúcia, cada passo que você dá aqui é uma escolha, e cada escolha vai puxando você mais fundo na linha de sangue que a casa exige. As paredes começaram a se mover, como se estivessem vivas. As sombras dançavam, formando rostos, gritos e risos distorcidos que ecoavam pelo corredor. Lúcia fechou os olhos, tentando bloquear as imagens, mas eram demais. Cada memória, cada dor, cada perda retornava para assombrá-la. Quando abriu os olhos, estava de frente com um espelho imenso, bem no centro da sala iluminada. O reflexo a surpreendeu. Ela viu uma Lúcia mais jovem, uma versão dela mesma que havia perdido há anos. O cabelo, ainda cheio de vida, e o sorriso que não conhecia mais. Mas ao lado dessa imagem estava uma sombra, uma figura envolta em trevas que se aproximava lentamente, com olhos vermelhos brilhando como brasas. Você não pode escapar de quem você realmente era, a sombra disse, sua voz profunda soando como um eco de mil tormentas. Você não sabe nada sobre mim. Lúcia gritou, tentando afastar a figura do espelho. Mas quanto mais lutava, mais forte a presença se tornava. A sombra era uma extensão dela mesma, um reflexo de todas as suas dores não resolvidas, aquelas que pensava ter superado. Você está aqui porque a energia que a casa precisa é a sua. O que você teme está dentro de você, Lúcia. A mulher pálida se aproximou mais, um sorriso quase maligno nos lábios. Num ato de desespero, Lúcia se virou para a porta que havia atravessado, mas sentiu que não havia como voltar. A luz da sala parecia ter se apagado, seus passos ecoando mais uma vez, agora envoltos em uma nuvem de trevas. O espelho ainda refletia suas ansiedades, e a figura obscura ganhava força, agarrando-a, puxando-a de volta para a escuridão. Ela precisava enfrentar essa verdade se quisesse salvar Ana. Com um grito, Lúcia avançou em direção ao espelho. Se sou eu quem controla essa energia, então é hora de eu enfim libertar a minha filha. Nesse exato momento, a superfície do espelho ondulou, revelando a imagem de Ana, assustada e vulnerável. O olhar da menina gritava por ajuda, e Lúcia sentiu seu coração desmoronar. Prepare-se, Lúcia, o verdadeiro teste começa agora. A mulher pálida sussurrou, e a sombra, agora mais forte, envolveu Lúcia em um abraço gélido. Seria a escolha de Lúcia libertar ou condenar sua filha? As paredes do corredor começaram a pulsar, e ela percebeu que não tinha muito tempo. A única certeza que tinha era que a resposta estava mais perto do que imaginava, mas o custo poderia ser insuportável. Ela estava prestes a descobrir que o terror poderia se revelar não só na luta pelo salvamento de Ana, mas por enfrentar as trevas que habitavam dentro de si. O que Lúcia conseguiria recuperar antes que fosse tarde demais? A luz do espelho pulsava, e por trás da imagem de Ana, Lúcia sentiu que algo estava se agitando. A sombra apertou seu corpo, e ela lutou para se soltar, mas a força era avassaladora. Cada vez que a sombra tentava puxá-la mais fundo, lembranças obscuras surgiam em sua mente. Uma noite de tempestade, gritos ecoando em uma casa vazia, um segredo enterrado com lágrimas. Liberte-se! Liberte Ana! Um grito interno surgiu, mas a voz que ecoava era sua própria, cheia de desespero e resolução. Lúcia fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar um ponto fixo em meio ao caos. Você quer tanto sua filha? A mulher pálida provocou, seus olhos brilhando com um brilho demoníaco. Para libertá-la, você terá que se sacrificar. O coração de Lúcia disparou ao ouvir isso. Sacrificar-se? A ideia era cruel e ao mesmo tempo tentadora. O amor por Ana era tão forte que ela não sabia até onde poderia ir. Lançando um olhar fixo para o espelho, ela percebeu que a imagem da filha começava a desaparecer, como uma chama se apagando lentamente. Não, Ana! Ela gritou, estendendo a mão em direção ao reflexo. A uma fração de segundo, o tempo pareceu estagnar. O que Lúcia faria para salvar aquela vida? Para proteger o que mais amava? As paredes se contorceram, como se estivessem absorvendo o desespero de Lúcia. Ecos de risos distorcidos pulsavam ao seu redor. O medo se tornava um labirinto, e Lúcia sentia que estava começando a se perder. Cada escolha tem seu custo, Lúcia, a mulher pálida continuou, sua risada ecoando como uma canção macabra. Qual é o seu verdadeiro desejo? O que você está disposta a deixar para trás? A sombra agora se entrelaçava ao seu redor como serpentes esfomeadas, sussurrando palavras que pareciam doces, mas tinham um gosto amargo. Lúcia tentava resistir. Não me engane. Não vou deixar você tomar conta de mim. Com um esforço colossal, ela focou na imagem de Ana, que agora flutuava em meio ao escuro. Os olhos da menina buscavam por socorro, e isso foi o suficiente para dar a Lúcia uma nova onda de força. Eu não vou deixá-la morrer. Dando um passo à frente, Lúcia gritou, eu sou a mãe dela. Eu não tenho medo de você.
As palavras pareciam explodir no espaço, reverberando com pura determinação. A sala tremeu, e até mesmo a sombra hesitou, balançando como se estivesse ferida. Você não sabe do que é capaz de fazer. A mulher pálida rosnou, indignada. E a luz do espelho, antes tão quente, começou a mudar. Tornou-se uma cena distorcida de sua vida, lembranças dolorosas, momentos de fraqueza, erros que nunca conseguiu apagar. Pare! Lúcia franziu a testa. Essas são minhas memórias, mas não definem quem eu sou agora. E com isso, um novo sentimento nasceu dentro dela. A aceitação. As sombras começaram a recuar lentamente, enquanto a luz emanava mais forte. A presença dela, a pequena chama que Lúcia sempre teve, cresceu. Ana, eu vou salvar você. Fez ecoar. Num movimento súbito, ela avançou em direção ao espelho, determinada a quebrar a barreira que a separava da filha. Com um golpe forte, sua mão atravessou a superfície como se fosse água. A luz ofuscante a envolveu. Mas mesmo neste momento, algo a puxou de volta. O sorriso da mulher pálida se alargou enquanto a sombra a agarrava novamente. Ela estava prestes a descobrir que a verdadeira luta se aproximava, algo mais profundo e perturbador do que qualquer escolha. A escuridão agora estava escalonando, e Lúcia percebeu que precisaria confrontar muito mais do que suas decisões. A pergunta reverberou em sua mente. Até onde você irá para salvar sua filha se o preço for a sua própria alma? Antes que pudesse responder, uma fissura na realidade se abriu à sua frente, e uma nova voz se fez ouvir, ecoando como uma memória distante. Voltamos, Lúcia. O nosso legado não irá morrer. Lúcia sentiu um calafrio despontar na espinha ao ouvir a nova voz, mas a sensação de familiaridade era perturbadora. Era como se algo no fundo de sua consciência estivesse despertando, recordando-se de lições esquecidas e advertências sussurradas ao longo de sua vida. O peso das palavras ecoava, e a fissura na realidade a puxava ainda mais para dentro da escuridão. Ela se concentrou, disposta a resistir, mas o vórtice opressivo a envolvia. A mulher pálida sorria, claramente divertida com a aflição de Lúcia. Você pensou que poderia simplesmente atravessar, não é? Mas cada passo dado aqui traz consequências. Esta não é uma simples viagem para salvar uma criança. A sala ganhou contornos ainda mais distorcidos, e sombras começaram a dançar ao redor dela, formando figuras grotescas que pareciam capturar as falhas e fraquezas de Lúcia. Eram visões de momentos que ela queria esquecer, erros irreparáveis. O primeiro amor que esmagou, a amiga que traiu, e os sonhos que nunca se realizaram. As figuras dançavam rindo, fazendo com que seu estômago se revirasse. Eu apenas queria, ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta, sufocadas pelo terror. Queria ser uma boa mãe? Uma heroína? A mulher pálida interrompeu, seus olhos a fitaram com uma intensidade quase hipnótica. Isso a levou a este lugar. Agora você tem duas escolhas: renuncie à sua vida, ou coloque tudo em risco e quem sabe, você possa ter uma segunda chance. Lúcia se forçou a olhar novamente para o espelho. A imagem de Ana já não reluzia apenas esperança, estava se moldando em desespero. A menina se contorcia em agonia, seus olhos implorando por socorro, e a cena cortava o coração de Lúcia mais fundo do que qualquer dor já sentida. Como ela poderia fazer uma escolha entre sua própria existência e a vida de sua filha? Enquanto lutava com o dilema, um frio cortante invadiu seu peito. A verdade começava a surgir de suas memórias, e ela não conseguia mais ignorá-la. O segredo que havia guardado, a verdade que implorava para ser revelada. Fora ela responsável por tudo aquilo. As sombras ao seu redor pareciam se divertir com seu tormento interno, pulsando na cadência de seus pensamentos. Você se lembra do que aconteceu naquela noite? O tom da mulher pálida era agora quase melancólico. As lágrimas que você derramou não foram apenas por você. O legado do qual falamos está entrelaçado no destino da sua filha. Se você deseja salvá-la, terá de confrontar seus próprios demônios. A sala girou, desmaterializando-se ao redor de Lúcia e revelando uma nova cena. Este era um lugar familiar, um cômodo escuro e enfumaçado. Uma velha foto na mesa mostrava uma família feliz, mas em meio aos sorrisos havia uma sombra que sempre a perseguira. Um nome sussurrado na escuridão. Isadora. A raiva começou a ferver dentro de Lúcia, aquecendo sua determinação, mas a insegurança ainda a prendia. Não posso ser o que você deseja. Eu só quero salvar Ana. Então prove. A mulher pálida gritou, seu corpo tornando-se mais corpóreo, mais ameaçador. Demonstre seu amor. O que você realmente está disposta a sacrificar para desfazer os erros do passado? A sala tremeu novamente, e um eco de gritos começou a emergir do fundo de sua mente. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a sensação de perda a envolvia.
Lúcia sentiu que estava prestes a desmoronar, quando, de repente, uma ideia cruciante surgiu. E se ela não tinha que se sacrificar? E se fosse necessário confrontar não apenas a sombra, mas também Isadora? Seu coração disparava. O que teria que enfrentar? Cercada por um turbilhão de emoções, Lúcia gritou: "Eu vou enfrentar minha sombra." Instantaneamente a tensão na sala se intensificou e uma nova fissura surgiu. Era um caminho escuro e tortuoso, pulsando com a mesma energia que fora usada para prender Ana. Seria lá que ela encontraria a verdade? O preço a pagar? Os ecos de risada se tornaram gritos desesperados, e Lúcia sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Você sabe o que precisa fazer, Lúcia. Volte a encontrar a tocha da verdade. Mas um novo eco mais sombrio se fez ouvir. Você pode não voltar. A pergunta pairava no ar, e uma inquietante sensação de déjà vu começou a surgir. O que mais aguardava por ela na escuridão? O caminho diante de Lúcia era mais que sombrio. Era uma passagem tortuosa repleta de ecos, lamentos e o sopro do desconhecido. A escuridão parecia viva, pressionando-a contra a parede de seus próprios medos. Com o coração acelerado, ela se lançou no vórtice, determinada a descobrir a verdade que se escondia nas sombras. Cada passo era um lembrete de suas fraquezas e pecados. Então, ao longe, uma luz fraca começou a se formar, pulsando como um farol contra a noite profunda. Lúcia se atreveu a se aproximar, sentindo a pulsação dela ressoar em seu próprio coração. Mas quanto mais perto chegava, mais claro ficava. Era uma visão de sua infância, do pequeno lar onde os risos eram acompanhados por um eco cortante de mentiras. O rosto de Isadora, sua irmã mais velha, aparecia entre as imagens, e a expressão dela era uma mistura de dor e reprovação. Acha que pode mudar o passado, Lúcia? A voz de Isadora esganiçou-se na escuridão. Você nunca lidou com as consequências das suas ações. A culpa é uma sombra que não se apaga. Nu, isso não pode ser verdade. Lúcia gritou, a voz quebrando em um lamento. Foi você quem se afastou, quem me deixou. A luz começou a vacilar, e a visão se fragmentou em flashes de momentos dolorosos, todas as brigas, as palavras ditas sem pensar, segredos revelados no meio de invernos gelados. A cada lembrança, a dor aumentava. Lúcia se viu presa entre a necessidade de reconhecer seu passado e o desejo de escapar da realidade que a confrontava. Se você realmente quer salvar Ana, terá que enfrentar a verdade sobre nós. Lembre-se da noite fatídica, continuou Isadora, cada palavra um corte mais profundo em sua alma. A sala girou, e ao invés de um sussurro de luz, agora o que avizinhava era uma tempestade de sombras, surgindo de cada canto, como se o próprio passado estivesse tomando forma. Uma mão fria agarrou seu pulso. Lúcia virou-se rapidamente e encarou uma sombra mais espessa, uma figura distorcida que se parecia com sua própria imagem refletida, mas havia algo de grotesco no que ela via. O ser sussurrou: você nunca amou o suficiente. Sempre foi egoísta, sempre fugindo. O que você faria realmente por Ana? A angústia tomou conta dela. Eu daria tudo, arriscaria minha vida. Nesse instante, o ser com o rosto de Lúcia sorriu, um sorriso que congelou o sangue dela. Está disposta a pagar o preço? Lembre-se do que se pode perder num jogo perigoso. O eco das palavras reverberava em sua mente como um mantra. A realidade ao seu redor começou a desmoronar, e Lúcia percebeu que a única forma de se libertar era confrontando a damnação que a perseguiu por tanto tempo. Ela avançou mais determinada que antes. Lúcia não sabia qual seria o custo, mas a urgência de salvar Ana incendiava sua coragem. Ela tinha que encontrar Isadora e descobrir o que realmente ocorreu naquela noite fatídica. As sombras se fechavam a seu redor, levando sua respiração a se acelerar. Com um último olhar para as visões distorcidas, Lúcia gritou: eu não tenho medo. Vou enfrentar isso de frente. Mas a cada passo dado, algo começou a ecoar na escuridão, e uma nova pergunta pairou no ar. Uma risada baixa e ameaçadora despontou como uma faca afiada, cortando a tensão. Você realmente acha que a verdade salvará sua filha? Às vezes, o que você descobre é muito mais horrendo do que a mentira, e no silêncio ensurdecedor que se seguiu, o chão se abriu sob seus pés, arrastando-a para uma nova câmara, onde um segredo que nem mesmo ela estava preparada para enfrentar a aguardava. O que mais Lúcia tinha que descobrir? O que estava prestes a ser revelado poderia custar mais do que apenas sua vida. O chão em que Lúcia caiu era frouxo, como areia movediça, sugando-a para um abismo que se estendia sem fim. A escuridão era opressora, e o ar parecia enfaixar sua garganta, dificultando a respiração.
Quando finalmente se estabeleceu, ela se viu em uma sala subterrânea iluminada por velas dançantes, as sombras se contorcendo nas paredes, como se estivessem assistindo ao seu tormento. No centro do espaço, um altar de pedra, cheio de marcas que pareciam pulsar. O coração de Lúcia disparou. Ali estava a resposta para tudo, mas a curiosidade e o medo a empurravam em direções opostas. E então ela ouviu o sussurro familiar, o chamado desesperado de sua filha. Mãe, onde você está? Ana. A voz da filha perdida e angustiada. Lúcia sabia que cada decisão a levaria mais perto do que tanto temia. Mas algo em seu peito queimava com amor e determinação. Fosse o que fosse, ela não desistiria. Estou aqui, Ana. Gritou, deixando a força daquele chamado guiar seus passos até o altar. Embora sua mente tentasse dissociar-se da presença sufocante, o instinto de proteger a filha superava qualquer dúvida. Ao tocar a pedra fria, uma lembrança explosiva a atingiu. Isadora. A noite fatídica quando tudo mudou. No calor da discussão, palavras foram ditas que nunca poderiam ser desditas, um desentendimento que culminou em um ato inconsciente e trágico. O rosto dela surgiu, maior que a vida, barroca e vazia, balançando-se nas sombras. Você acredita que pode mudar o passado? O que aconteceu naquela noite nos uniu, mas também nos separou. A voz de Isadora ecoou na sala. Lúcia sentiu o peso da culpa como um manto. Eu fiz o que pude. Eu não sabia que isso tudo levaria a essa maldição, gritou, mas a angústia a estrangulava. A presença sinistra ao redor parecia rir daquela declaração. Confrontar seus fantasmas é o primeiro passo, mas a escolha é sua, Lúcia. Você está disposta a sacrificar tudo para corrigir os erros? Insinuou a voz da mulher pálida. As vozes distorcidas da sala ecoavam, gritando em uníssono, desafiando-a. O chão tremeu, e uma fúria ancestral se levantou, quase exigindo que ela sucumbisse ao desespero. Ela fechou os olhos, lembrando-se da luz que ainda brilhava no coração de Ana. Entre todas essas sombras, essa luz era a sua âncora. Eu não estou aqui para me sacrificar, Lúcia afirmou com firmeza. Não mais. O que preciso fazer é enfrentar a verdade. Eu aceito quem eu sou. E conforme as palavras saíam de sua boca, a sala começou a tremer, uma fissura se abrindo no altar de pedra. As sombras se agitaram, como se agendassem uma nova peça teatral. A persistência fazia as paredes estarem prestes a colapsar, mas Lúcia não recuou. Ela havia escolhido seu caminho. O altar revelou-se uma passagem, uma portal para a escuridão da qual emergira. Um frio cortante a envolveu quando atravessou, e subitamente, Lúcia se encontrou em um lugar onde não estava sozinha. Silhuetas dançavam à sua volta, rostos conhecidos, sorrisos distorcidos de quem um dia amou. Era memórias de sua família mudando, um testemunho da dor causada pela desunião. Lúcia, aquela voz era Ana. Vá embora, não olhe. Soou, uma advertência que rasgou seu coração. Lúcia avançou, determinada a encontrar sua filha, mas o rosto de Isadora surgiu novamente, agora como um espelho de suas inseguranças. Se você continuar, pode não sustentar o peso do que encontrará. A verdade é opressiva e liberadora, mas lembre-se, não há como voltar, ela sussurrou. Um eco de benevolência e malícia. Lúcia respirou fundo, enfrentando a figura da irmã. Eu vou confrontar, eu não tenho mais medo, declarou, reunindo forças que não sabia que possuía. Se eu tiver que enfrentar meu passado para salvar minha filha, que assim seja. Ana estava perto. Ela podia sentir. Enquanto corria pelo corredor esquecido, vozes de sua família dançavam ao redor, uma sinfonia de risos e gritos que representavam tanto amor quanto dor. Eu não vou deixar você se perder, Ana. Estou chegando. E então, Lúcia avistou uma luz brilhante, apertando seu coração como um abraço caloroso. Era sua filha, cercada de sombras, mas a luminosidade se expandia à medida que se aproximava. Ana estava lutando contra a obscuridade que tentava consumi-la. Mãe, por favor, a criança implorou, estendendo as mãos. A certeza ardente de que sua filha ainda existia iluminou Lúcia de dentro para fora. Estou aqui, querida. Vou tirar você daqui. Com um impulso emocional incontrolável, Lúcia atravessou as sombras, sentindo o calor do amor por Ana enquanto se aproximava da luz. E ao tocar as pequenas mãos da menina, uma onda de energia pura emanou. As sombras começaram a se desvanecer, contorcendo-se e gritando como se estivessem sendo sugadas para longe. A sala começou a se reestruturar, renascendo em uma luz muito mais clara. Você pode nos libertar, gritou a sombra, agora impotente. Lúcia encarou a figura, uma confiança fluindo através dela. Eu não sou mais sua prisão. Nunca mais. E quando a luz finalmente explodiu, uma onda de calor a envolveu, e o mundo ao seu redor se transformou.
A casa começou a desmoronar enquanto Lúcia e Ana emergiam entrelaçadas com um novo futuro à sua frente. A escuridão tinha um novo significado. Não era mais um labirinto, mas um catalisador para a transformação. Lúcia sabia que, embora as cicatrizes sempre existissem, agora levavam um legado de força e amor. Ao sair da casa, uma nova luz da manhã se erguia não como uma promessa de perfeição, mas como uma nova chance de recomeçar. A casa ficaria para trás, mas o amor pela filha superava qualquer escuridão que um dia tentasse dominá-las. E ao olhar para o horizonte, Lúcia sentiu que finalmente estava livre. Agora que você chegou ao final desta intensa e aterrorizante história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros fãs a descobrirem este conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final, e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal.